Marcos capítulo 6, eu quero ler com você a partir do verso de número 14. Preciso muito da sua atenção nesses dois textos nessa noite. Diz assim, Marcos capítulo 6, a partir do verso 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara, porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes e comandantes militares e as principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e os convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar o rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor já fez tantas coisas até aqui nesse encontro dessa noite. Mas não há ninguém dentro desse auditório que não precise de mais do Senhor. O Senhor tem feito tantas coisas nos nossos cultos, tem nos visitado e a presença do Senhor tem sido tão forte aos nossos corações. Mas queremos ouvir a tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos caminhos, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nós oramos para que o Senhor traga cura, direção, transformação, salvação e tudo aquilo que o Senhor deseja nessa noite aos nossos corações. Desde já, nós devolvemos somente ao teu Filho toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa noite e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Ame a verdade. É o tema dessa palavra. Meus irmãos, você há de concordar comigo
que o mal da sociedade é a mentira. Seja ela a mentira, engano, uma ilusão, uma coisa que achamos que é, mas não é, um passo errado, ou seja, a mentira contada. Não falamos a verdade. E consequentemente, vivemos a mentira. E a Bíblia, ela é muito clara em dizer quem é o pai da mentira. Eu não tenho dúvida, pois o Senhor tem me dado palavras para trazer e compartilhar à igreja, palavras que têm transformado os nossos corações e nos levado a uma intimidade maior, a um convite. O Senhor tem nos feito um convite a uma entrega maior, a uma santificação, a uma vigilância. De alguma forma Ele tem preparado a igreja, ou nos preparado para aquilo que Ele deseja dar mais, entregar mais, fazer mais, seja no individual, ou seja no coletivo, seja no relacionamento pessoal, ou seja nos nossos encontros em massa. Mas fato é que o Senhor tem nos convidado a esse lugar. E quando nós olhamos a palavra, irmãos, nós somos constrangidos com realidades de mentiras que são colocados nas nossas mesas e nós temos nos alimentado. Quando você olha as nossas redes sociais, em muitos casos é uma mentira. Postamos fotos da nossa família, mas tirando a foto, a família não é uma prioridade para nós. Mostramos o que não somos. Não conseguimos fazer mais nada sem a gente mostrar, e nós temos aprendido de que aquilo que é genuíno, nem sempre precisa ser falado, precisa ser exposto. A vida de Jesus é uma vida na verdade. Afinal, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O Senhor deseja que eu e você reflita sobre a mentira que muitos de nós vivemos, não contamos, mas vivemos, que é uma ilusão, é um pecado que a gente coloca esforços demais ou dá moral demais, mesmo sabendo que é uma ilusão. Por muitas vezes a gente ouviu o nosso pastor Márcio dizendo: você não precisa do pecado, o pecado não é bom. A Bíblia nos afirma que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pecado não é bom, porque algo que é bom não destrói famílias, não destrói pessoas. Nós não precisamos. Nós precisamos ser de verdade. Não seja virtual, seja real. Não seja um fake, seja uma verdade. Mesmo com a nossa vulnerabilidade, mesmo com os nossos erros,
mesmo com as nossas mazelas, mesmo estando eu e você nesse processo de aperfeiçoamento de Deus, não dá para viver uma mentira, não dá para que aqueles que dizem conhecer a obra da cruz e viver como um cristão, pensar na possibilidade de mentir, não dá. Mas o texto, esses dois textos, e principalmente de João, capítulo 8, aonde Jesus é enfático com os mestres da lei, com os judeus a respeito da mentira, da religiosidade que eles viviam. Eu quero trazer diante dessa palavra alguns pontos. O primeiro deles, Jesus, nosso maior exemplo, só disse verdades. Nós enchemos a boca para dizer que Jesus é a nossa maior referência, nosso maior exemplo. Ele só disse verdades. Olha o que diz o verso de João, verso de número 34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. O nosso maior exemplo só disse verdades. A palavra de Jesus nunca teve uma variação, nunca mudou. Jesus nunca deixou de ser quem ele veio para ser. Ele nunca falou uma palavra que ele se arrependeu de ter dito, de ter falado, não. Ele só disse verdades. Ele disse verdades para a samaritana, ele disse verdade para o gadareno, ele disse verdade para você quando você o conheceu, ele disse verdade para mim. Ele sempre disse, sempre vai dizer verdade. E ele é nosso maior exemplo. Eu quero ser como ele. Nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos como ele, para vivermos como ele. Ou seja, o exemplo de Jesus precisa tocar a nossa vida, precisa tocar a nossa fala, precisa tocar o nosso coração, precisa tocar a nossa família. A nossa palavra não pode ter variação. A Bíblia vai dizer que é sim, sim ou não, não. O que passa disso é do maligno. Jesus, quem está confrontando. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Mas o texto nessa noite, ele não diz que quem estava conversando com os mentirosos era Pedro, não, era Jesus. Era João, não, era Jesus. Não era um discípulo, era Jesus. E ele só diz verdades. Segundo, a verdade, ela gera crescimento. Olha o que diz o verso 32. João capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, antes de você conhecer a verdade, você era um. Conhecendo e vivendo a verdade te faz outro. Houve um crescimento, uma libertação.
uma maturidade, um nível maior, subimos um degrau. A verdade gera crescimento, a verdade gera crescimento no seu casamento. Um casamento pautado na verdade, ele cresce dia após dia, ele cresce em cumplicidade, em transparência, em amor, ele cresce. Uma filiação, uma paternidade, uma maternidade firmada na verdade cresce. Os filhos sentem orgulho dos seus pais, os seus pais sentem orgulho dos seus filhos, pois não há mentira naquela relação. A verdade gera crescimento, maturidade espiritual, crescimento no relacionamento, irmãos. Por que a gente cresce no nosso relacionamento com Deus quando nós nos aproximamos? Porque é um relacionamento pautado na verdade. Jesus fala a verdade, Jesus é a verdade, e aonde tem verdade, tem crescimento. Se o seu ministério é de verdade, vai crescer. Se você é de verdade, vai ter crescimento. Não tem como Jesus não colocar a mão e abençoar a sua vida. O favor de Deus está sobre você. Quando você vive na verdade, o Espírito Santo flui, as coisas acontecem, Deus move, Ele coloca as peças no lugar certo. Por quê? Porque quando Ele vê gente de verdade, vivendo a verdade, irmãos, o coração dele está ali, a bênção dele está ali. E se ele está, não tem como continuar da mesma forma. Você vai crescer. Você vai crescer. Se é para Jesus, você pode aplaudir. A verdade, ela impulsiona, ela empodera, ela te melhora. Agora, irmãos, o segundo texto, ele também nos traz uma reflexão. Até onde você está disposto a ir para viver a verdade? Em Marcos, no capítulo de número 6, o texto que nós lemos, o texto vai dizer que João, ele foi decapitado porque disse a verdade. Pastor, porque assim, eu vivo a verdade, ou eu falo a verdade até que me custe alguma coisa. Se eu tiver que perder o emprego, aí não. Aí eu falo uma mentirinha. Se tocar a minha vida, se tocar o meu bolso, se tocar os meus apegos, é o limite para que eu viva a verdade. Irmãos, o texto vai dizer que João foi decapitado por causa de uma frase. Ele viu tudo o que estava acontecendo e ele disse: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Ele disse a verdade. Mas a verdade incomoda quem não quer vivê-la. Eu também não posso mentir para você que viver a verdade, em algumas vezes, vai te custar alguma coisa. Se custou a vida de Jesus e de alguns discípulos de Jesus, por que eu e você queremos viver sem nenhuma renúncia? Vai renunciar a um prazer,
Às vezes vai custar um emprego, vai custar uma empresa, vai custar uma sociedade, vai custar um confronto, vai custar um arrependimento, vai custar alguma coisa. João e os discípulos de Jesus, ao olhar para Jesus, que é o exemplo, como aprendemos aqui no primeiro ponto, eles sabiam dos riscos. Tem risco. Viver a verdade ao mesmo tempo que é seguro, tem riscos. Custa alguma coisa. Eu não estou dizendo para você ser sincero, eu estou dizendo para você ser verdadeiro. Não é para você ir apontando o dedo no rosto dos irmãos dizendo você fez. Não é sobre isso, é sobre a sua vida ser de verdade. E nos momentos que você deve se posicionar, você se posicione em verdade. Vai custar alguma coisa. Custou a cabeça de João. Até onde você está disposto a ir para viver a verdade? João estava disposto a tudo, a vida. Simplesmente por dizer àquela mulher: você não pode, você não deve, a palavra de Deus não te permite. Às vezes vai custar uma amizade. Está seu amigo aqui na igreja querendo que você passe pano em cima de pecado. Você diz: eu não vou passar pano, está errado, e ponto final. Amigo que é amigo diz a verdade. Se nós declaramos que Jesus é o nosso melhor amigo, e todos os encontros que temos com Jesus, Ele nos fala a verdade, por que que eu, como discípulo dEle, você como discípulo dEle, não vai dizer a verdade? Chega, irmãos, chega de mentira, chega de vida virtual, chega de fake, chega de ilusão, chega de engano. Vamos parar com esse romantismo. Eu disse aqui de manhã, em um dos pontos da palavra de manhã, chega da gente romantizar tudo, põe seu pé no chão, vive uma verdade. Viva o simples, mas viva a verdade. É melhor do que você viver o luxuoso, mas ser uma mentira. Viva o simples, mas viva a verdade. Viva a verdade. Saiba ouvir. Saiba olhar para dentro de si e dizer: não está certo, não está certo, eu preciso mudar. Porque, irmãos, o texto deixa claro para nós que qualquer coisa, quarto ponto, qualquer coisa diferente da verdade, não é Jesus o seu Senhor, é o diabo. Você entende que não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Agora o Senhor precisa abrir os olhos. Aqueles mestres, aqueles religiosos, aqueles que queriam prender Jesus, eles achavam que estava vivendo uma verdade. Ele está dizendo: meu pai é Abraão. Jesus: não, é o diabo. Eles disseram mais uma vez: o nosso pai é Deus. Jesus disse: não, é o diabo. As palavras de Jesus estavam custando a vida de Jesus, mas Jesus disse: se vive no engano, não é Jesus o seu
Senhor. Não é. Você pode dizer, pastor, isso é muito duro, isso é muito forte. Prazer, Evangelho de Jesus. Você pode olhar isso e dizer, é difícil, mas você pode olhar e dizer, é cuidado. Você pode olhar isso e dizer, nossa, Jesus, ele é extremista. Ou você pode dizer, Jesus me ama tanto, que Ele quer que eu seja como Ele, quer que eu viva a verdade como Ele. Ah, como Jesus compartilhou a verdade do seu coração para o meu coração. Você pode olhar para essa noite e dizer, há um convite do céu para mim. Chega de mentira, chega de defraudação, chega de ilusão, chega de engano, chega de querer ter uma vida que não é para mim, chega de dar 2 passos maiores do que a minha perna, chega. É tempo de você se estabelecer na sua identidade. É a sua. Essa é a verdade. Então, irmãos, que assim seja. Ame a verdade. Quantos entendem essa palavra nessa noite?